Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Hoje nós temos bastante visitantes, mas temos uma visita mega especial aqui, hein? Vocês olharam ali no cantinho ali ou não? A família Igreja das Nações está crescendo e hoje é a primeira vez do Felipe nos visitando aqui, né? Lindão. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Ele não falou nada para mim aqui, mas... Vamos ter filho, né, gente? Vamos povoar o mundo com cristãos, sim ou não? Amém, pastora Márcia? Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir lá em Mateus, capítulo 15. Nós estamos estudando Mateus versículo a versículo. E hoje nós vamos estudar um texto muito legal. Não é a primeira vez que eu compartilho esse texto aqui na igreja, mas é um texto muito legal. Acompanhe comigo lá em Mateus 15, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 28. Diz assim: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Diga, Jesus não respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Jesus lhe respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Vou ler esse versículo novamente. E Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, tua palavra é uma base forte para colocarmos os pés. Tu és um Deus poderoso e a tua palavra é a verdade. Revela-nos a tua vontade. Revela-nos o quão poderoso tu és. Revela-nos que tu és o Deus que cura, tu és o Deus que livra, tu és o Deus que salva. Ah, Senhor, nós queremos conhecer-te mais, e por isso estamos aqui em tua casa. Queremos ouvir a tua voz, queremos a tua direção, queremos o teu toque. Viemos aqui como filhinhos, para te adorar, te servir e te agradecer. Que possamos sair daqui mais parecidos com Cristo Jesus, em sua humildade e misericórdia, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus amados, quando eu casei, era só eu e a Ju. A gente começou a nossa casa assim. Hoje a família já está grande, não sei se vem mais um filho daqui a pouco ou não, estamos negociando, mas quando nós casamos era pura liberdade. Se a gente resolvia viajar em cima da hora, a gente viajava. Se a gente quisesse falar, vamos acampar, era só colocar a mochila no carro, a barraca e passar o final de semana fora. Se a gente quisesse passear, a gente nem se preocupava com a hora de voltar, a gente saía e não tinha essa preocupação, que hora será que a gente volta? Se a gente ia no mercado, a gente comprava o que a gente queria, a gente não se preocupava com a vontade de outro ser. Mas tudo começou a mudar, e a mudar radicalmente, quando ele chegou. Quando ele chegou e dormir na nossa cama, acabou a nossa liberdade, acabou a ideia de poder viajar a hora que quisesse, acabou a liberdade de poder sair e voltar a hora que bem entender. Quem chegou foi ele, eu trouxe até uma foto para homenagear vocês, o Chewbacca. E é verdade, quando o Chewbacca chegou, nossa vida mudou demais. Hoje mesmo a gente vai viajar, tem que deixar na casa de alguém, né? Tem que comprar ração, tem que voltar para casa, senão ele está com fome. Chega cansado, no domingo, tem que passar, dar uma volta com ele para ele fazer um xixi.
É difícil a vida com cachorro, muito difícil. E hoje nós vamos estudar exatamente sobre como um cachorrinho pode alcançar as bênçãos de Deus. Como alguém tão pequeno pode alcançar bênçãos tão grandes do Senhor. E eu quero te convidar a se ver como um cachorrinho hoje. Olha para a pessoa que está ao teu lado e vê se tem cara de cachorro. Fala que raça que ela parece aí, vai. Fala, se parece um cachorro de tal raça. Voltando ao texto. O contexto mostra que Jesus deixou a Galileia, lembrando que Jesus era galileu. Ele saiu de sua terra e foi para uma direção inesperada. Por que inesperada? Esta é a única vez no ministério de Jesus que Jesus sai de Israel. Jesus saiu da sua terra, Jesus saiu do seu país. E ele foi para onde? Ele foi para duas cidades, a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom haviam sido grandes cidades da Fenícia. Inclusive ainda existem essas cidades, se vocês quiserem visitar, e hoje elas fazem parte do Líbano, que está sofrendo agora com a guerra também. Então Jesus foi ali para o Líbano. Quando você pensa no Líbano, você pensa no quê? Ninguém pensa em nada? Eu penso em esfirra, né? Esfirra, né? As esfirras que a gente tem aqui, normalmente é de refugiado libanês. Tem alguém com família libanesa aqui ou não? Ninguém? Aí vamos ganhar os libaneses para Jesus, né? Aí Jesus, ele foi para aquela terra não atrás de esfirra, ele tinha um propósito. Alguns dizem que ele estava fugindo da perseguição que estava começando. Outros dizem que ele estava querendo descansar, porque a sua atividade ministerial estava muito intensa. Mas a verdade é que quando ele chegou naquela terra estrangeira, a sua fama já tinha chegado antes. As pessoas já sabiam quem ele era. E eu particularmente acredito que Jesus foi para aquela terra para mostrar que a sua bênção ultrapassava as barreiras de Israel. E esse texto fala sobre isso, sobre a bênção de Deus ultrapassando as barreiras. E Jesus mostra isso de uma maneira magistral, dialogando com uma mãe. Diga, mãe, eu quero que você se lembre que toda vez que tiver essa mulher clamando aqui, ela está clamando como uma mãe desesperada. Ela está clamando como uma mãe pelos seus filhos. Vamos ler o versículo 22 comigo, acompanha aqui. Uma mulher cananeia vindo daquelas redondezas pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher queria algo do Senhor, a sua filha estava endemoniada, e ela sabia que o Senhor Jesus tinha poder sobre os demônios. Inclusive ela o chama do quê? Filho de Davi. O que é filho de Davi? Este era um termo que designava o Messias, designava aquele que viria e o seu reino se estenderia para todo sempre. Ela sabia disso. Aquela mulher, ela não era judia, ela não era da região de Israel, tampouco da Galileia onde Jesus nascera, não. Ela era de uma região estrangeira, mas ela conhecia e ela reconheceu Jesus como o Messias. Reparem nisso, aquela mulher tinha sido criada em uma cultura diferente, com deuses diferentes, mas ela deposita a sua fé em Jesus. E eu entendo que a necessidade daquela mulher ultrapassou as barreiras entre os gentios e os judeus. Gentios, lembrando, são todos aqueles que não são judeus. Eu sou gentil, é bem possível que você também seja, a não ser o Betão, que eu acho que o Betão tem um pezinho lá, né, Betão? O Betão tem um pezinho lá para aquelas bandas. The Chosen nosso aqui. Mas acho que não tem ninguém cara de judeu aqui, né? Tem alguém que tem descendência de judeu aqui ou não? Ascendência? Também não, né? Então tá bom. A maioria italiano e português aqui, né? Aquela mulher, ela não tinha descendência, ela não tinha conexão, mas ela tinha fé. Diga fé. Fé. Ela tinha fé. A fé, ela ultrapassava essas barreiras culturais. E ela tinha também uma dor. A dor de ver a sua filha sofrendo. E a dor, ela tem esse poder de nos colocar aos pés do Salvador. A necessidade daquela mulher a levou aos pés de Jesus. A necessidade daquela mulher a ensinou a orar e abriu caminho, para um encontro com o Salvador. E algo poderoso aqui, para quem é mãe, vai ficar mais fácil de entender. Ela pede misericórdia não para sua filha, ela pede misericórdia para si. Ela fala: Senhor, tem compaixão de mim.
Por que isso? Porque a dor da sua filha era a sua dor. Compaixão, essa palavra, é sentir com. Sentir com, e ela sentia a dor de sua filha. E por isso ela se coloca aos pés de Jesus e diz: Senhor, divida esse fardo comigo, me socorre, eu não aguento mais carregar isso, eu preciso de ajuda. E aqui eu quero fazer uma pergunta para papais e mamães: será que nós oramos pelos nossos filhos com essa intensidade? Será que nós realmente consagramos os nossos filhos a Deus em oração? E aqui é um chamado. Ontem eu estava conversando com o André, a gente foi jantar lá, e eu estava falando: nossa, o Miguel é muito tranquilo, muito legal. Ele falou isso, né? Eu já orava por ele bem antes dele chegar, né? Bem antes, né? E aí Deus só respondeu a oração. Santo Agostinho, ele dizia que nós devemos ensinar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. O que é isso? Consagrar em oração. Aquela foi a única vez que Jesus passou por aquela terra. Perceba a urgência disso. Aquela mulher não teria outra oportunidade. Era aquela hora. E ela se coloca aos pés de Deus. Deixa eu falar uma coisa, que eu peguei uma pesquisa que fala que uma mãe investe 18.000 horas de sua vida nos processos educativos de seus filhos. Sabe o que isso representa? Representa que acordada, fora as noites em claro que a gente passa aí. Está passando umas noites aí, já? Está de boa? Privilégio. Uma mulher que é mãe tem menos 3 meses para ela mesma do que uma mulher que não é mãe, por ano. Olha que loucura. A mulher que é mãe, ela tem 3 meses a menos de dedicação a ela mesma. Isso sem contabilizar as noites em claro. É fácil ser mãe? Não é. Não é. É um grande desafio. Mas ser mãe tem tudo a ver com persistência. E criar filhos para o Senhor também tem a ver com persistência. A maternidade, ela é acompanhada de sacrifício, de choro, de abnegação. Mas hoje eu quero dizer, e falando especificamente para as mamães hoje, a intercessão pode ser a sua principal aliada. Ore pelos seus filhos. Você não precisa caminhar sozinha, você não precisa carregar os fardos sozinha. Confie no Senhor. Os nossos filhos são promessas do Senhor. Eles não nasceram para a escravidão. Ore. Aquela mãe orou, perseverou, se humilhou e adorou, e o texto mostra que ela teve uma vitória no Senhor. Jesus atendeu o pedido daquela mulher. E tudo isso começou com oração. Diga oração. Meus irmãos, não desista de orar pela sua família. Não desista de crer que Deus salvará os seus filhos. Não aceite de forma passiva os ataques do inimigo à sua família. Lute pela sua família. Não descanse até ver toda ela aos pés do Senhor. Amém? Amém. Derrame-se aos pés do Senhor. E não saia de lá até ver a sua família servindo ao Senhor. Vamos fazer uma oração rapidamente pelos nossos filhos? Feche seus olhos aí. Senhor, nós queremos consagrar os nossos filhos a Ti. Nós, enquanto papais e mamães, queremos pedir a Tua ajuda, Senhor. O Senhor nos deu um sacerdócio maravilhoso. Nós podemos experimentar um amor poderoso, Senhor. Nós compreendemos o Teu amor de uma maneira mais clara, sendo pais e mães. Obrigado por isso. Mas, Senhor, é uma responsabilidade diante do Senhor. E por isso nós pedimos o Teu auxílio, Senhor. Nós queremos ver todos os nossos filhos servindo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Faça isso todo dia. Ore pelos seus filhos. Quanto tempo a gente levou aqui para fazer essa oração? 30 segundos? Ore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Amém? Fecha o parênteses com as mamães, vamos voltar ao texto aqui. Repare na resposta de Jesus, o versículo 23 diz assim: contudo ele não lhes respondeu. Repare nisso. Jesus não respondeu. Então seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Gente, este silêncio é absolutamente diferente de tudo que a gente vê no Novo Testamento. O ministério de Jesus o tempo inteiro é marcado por compaixão,
Muitas vezes ele nem estava indo para aquela região, ele chega e o texto diz, e Jesus teve compaixão daquele povo e parou e curou. E às vezes ele passa o dia inteiro fazendo aquilo. Mas aqui, a gente percebe uma resposta diferente de Jesus. O texto não diz Jesus teve compaixão. O texto não diz Jesus reparou na dor daquela mulher. Não, o texto diz que Jesus não falou nada. E eu ouso dizer que não há nada mais ofensivo do que desprezar a dor de alguém com indiferença. E à primeira vista é isso que Jesus está fazendo. Parece que Jesus não se importa com aquela mulher. Parece que ele está tratando a dor dela com indiferença. E meus irmãos, nós veremos daqui a pouco que o silêncio de Jesus ele tinha um propósito de levar aquela mulher a uma fé mais robusta. Mas deixa eu falar algo importante para você. Muitas e muitas vezes nós vamos encontrar o silêncio de Jesus. Nós vamos aos pés do Senhor e nós teremos uma experiência de silêncio. Quem já viveu isso? Chegar e querer uma resposta e parece que a resposta não vem. A direção não chega, a paz não chega. E você fala, Senhor, o que está acontecendo? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós não compreenderemos os planos de Deus. Mas saiba, e aí está o grande segredo, que Ele continua sendo bom, Ele continua em sua sabedoria, em sua soberania, sendo bom. Às vezes a gente não vai entender, e quando você não tiver a resposta, estiver aflito, olhe mais para você, no sentido de que eu preciso entender, do que acusar o Senhor de que Ele não é bom, de que Ele não é presente, porque certamente o Senhor tem um propósito nesse silêncio. Nos momentos difíceis, lembre-se da fidelidade de Deus. Aquela mulher, ela poderia ter desistido diante da tamanha indiferença, mas o silêncio de Jesus não a silencia. Isso é muito belo. E pelo contrário, ela não pararia de clamar até ser atendida. Ela tinha um senso de urgência, a ponto de incomodar todo mundo. Os discípulos olham para Jesus e falam, Senhor, essa mulher está gritando atrás de nós, você não está vendo? E eles recomendam que Jesus a mande embora. Se a gente pegar a interpretação mais perfeita desse texto, digamos assim, a gente vai perceber que os discípulos não estavam falando para Jesus mandar ela embora, assim, manda essa mulher embora que ninguém quer gritar mais, ninguém quer ouvir mais essa mulher gritar. Não era isso. O que os discípulos estavam falando é, Senhor, resolve logo o problema dela, que está difícil ela aqui, resolve logo. Era mais ou menos isso, mande-a embora com o problema resolvido. Era neste sentido. Então Jesus vira para os seus discípulos e dá uma resposta muito interessante. 24 e 25 diz assim, Jesus lhes respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e prostrando-se diante dele disse, Senhor, socorre-me. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ministério de Jesus era focado nos judeus, e depois esse ministério se estenderia às nações, mas era preciso começar pelos filhos da promessa. Especificamente o livro de Mateus, ele foi escrito para judeus, e aqui Jesus, ele vai passo a passo mostrando como é que o ministério dele foi se estendendo. Se você pega aqui essa palavra de Mateus, você vê Jesus falando assim, eu vim para os judeus. Aí chega no último capítulo, tem a grande comissão, falando o quê? Eu envio vocês para todas as nações. Então há um caminho a ser percorrido. Aquela mulher não era judia, ela não pertencia ao povo da aliança, mas ela vem e adora ao Senhor. Ela começa gritando atrás de Jesus e termina aos pés de Jesus. E se você lembra da pregação passada, nós vamos voltar lá para a Galileia. Jesus estava lá na Galileia, na sua terra, e chegam lá os fariseus, pessoas que liam a palavra, estudavam as escrituras, seguiam rigorosamente os mandamentos, e eles chegam lá e eles não acreditam que Jesus é o Messias. E agora Jesus está em terra estrangeira, em uma terra de um povo que é inimigo do povo de Deus, mas Jesus está lá, e aquela mulher crê no Senhor. Por quê? Aqui é algo que às vezes a gente não percebe. A dor, ela tem um poder. A necessidade, ela tem um poder. Aquela mulher sabia no seu íntimo que Jesus
poderia salvar a sua filha. E por isso ela não se importava como ela havia sido tratada. Ela não perdia o foco. Ela sabia que o Senhor era a sua única esperança. Isso é fé. E por isso ela ora. Ela não poderia resolver os problemas da sua raça, da sua origem. Ela não poderia mudar os seus pais. Ela não poderia mudar o propósito do ministério de Jesus. Nada disso. Mas ela podia o quê? Orar. Diga orar. Ela podia orar. Então ela fala a coisa mais poderosa que alguém pode falar para Deus. Ela diz: Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. E Jesus é um manancial de conforto aos corações aflitos. O Sproul, um pastor que eu gosto muito, já faleceu, ele diz que as pessoas costumam chegar ao fim de si mesmas antes de chegar a Cristo. É legal isso? Assim, quando as pessoas se achegam a Cristo, elas não se achegam para negociar, elas não se achegam para discutir, elas se achegam de joelhos, elas se achegam humildes e, por que não dizer, humilhadas. Em algum momento da vida, nós temos que chegar a esse ponto. Em algum momento da vida é preciso que o pecador chegue de joelhos, se arrastando aos pés de Jesus. É necessário que com o coração arrependido, com uma dor de morte e um constrangimento de ser amado, por um amor que perdoa o maior dos pecadores, nós nos acheguemos ao Criador. E se você não passou por isso, deixe-me perguntar, será que você não entendeu ainda que não existe nada mais importante no mundo do que Jesus? Será que você não entendeu ainda que não existe nada que você mais precise do que Jesus? E a cena continua e atinge o seu auge. No versículo 26 e 27 diz assim: Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Chega a hora que Jesus responde àquela mulher. E olha o jeito que ele responde. Talvez não seja a maneira mais amável, apesar de ser um pouquinho carinhosa a linguagem que Jesus usa, não é uma linguagem ofensiva aqui. Ele não está chamando aquela mulher de cachorra, não é isso. Tá? Aliás, essa era uma das ofensas piores para os judeus, chamar alguém de cachorro. Mas Jesus usa o termo cachorrinho, ele usa um termo carinhoso. Mas talvez não seja o jeito mais legal que você chamar uma pessoa, né? Já pensou, Vitor, você chamar a Lorena assim? Né? Tem gente que chama de animal, né? Eu não costumo fazer isso com a Ju, mas Jesus compara aquela mulher a um cachorrinho. E eu não sei na sua casa, mas na minha, não tem absolutamente uma refeição, isso é sério. Eu nunca fiz uma refeição na minha vida em casa que o Chewbacca não estivesse do meu lado. Eu vou comer, ele está do lado. Porque ele me ama? Talvez. Mas eu acho que ele ama mais o meu hábito de dar comida para ele. Porque toda vez que eu como, né, eu alimentei desde bebê. Então sempre vai um petisco para o Chewbacca. E o Chewbacca fica muito feliz com isso. E Jesus toma uma cena como essa. Eu penso que deve ser muito parecido com aquelas reuniões de família, né, o tempo dos judeus lá, todo mundo, um monte de filho, todo mundo junto, todo mundo comendo na mesa, os cachorrinhos do lado e alguém dando um pouquinho de comida para os cachorrinhos. Jesus toma uma cena assim familiar. E ele diz: não é justo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. É estranho ver Jesus falando isso. Ao mesmo tempo que ele tem toda a razão. Jesus não poderia estar mais certo. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos animais. Se eu tiver um biscoito só, e o Samuel falar: papai, dá o biscoito para mim, eu não vou falar: não, esse é do Chewbacca. Nunca na minha vida. Está aqui, meu filho. Chewbacca vai comer o dele, né? Não vou dar. Por quê? Porque a Ju tinha muitos ciúmes do Chewbacca. Agora ela sabe que eu amo mais o Samuel do que o Chewbacca, né? No começo, aliás, bastidores, né? Quando o Samuel nasceu, eu chegava em casa e ela falava que eu fazia carinho no Chewbacca antes do Samuel, né?
E é verdade, porque eu chegava em casa, o Chewbacca ia lá correndo, Samuel nem andava, né? E eu fazia um carinho, lavava a mão e ia pegar o Samuel. E na época a Ju falou, você fica dando uma atenção pro cachorro do que pro teu filho. Eu falava, não, mas é que ele está na porta, vai fazer o quê? Mas eu digo para vocês, não dá para comparar o amor dos filhos pelo amor dos cachorrinhos. Se você tem problema com isso, alguma coisa precisa de ajuda aí, procura um psicólogo, tá? Se você ama mais o seu cachorro do que o seu filho. Jesus usa essa comparação. Os filhos têm privilégios. Os filhos, eles são tratados de maneira diferente. Traduzindo em linguagem teológica, a bênção é primeira para o filho. Ela não pode ser desperdiçada com os indignos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aquele povo onde Jesus estava, por gerações tinha atacado o povo de Deus como cães. Por séculos aquele povo oprimiu, explorou e matou o povo de Deus. Jesus estava numa região de inimigos. Sabe quem era a principal memória? Jezabel. Quem lembra de Jezabel aqui? Jezabel era desse povo. E Jezabel perseguiu e matou os profetas do Senhor. Jesus estava lá. É bom trazer esse contexto para você entender o que está acontecendo. Jesus está falando, calma, eu não vim para vocês, eu vim para o povo da aliança. Aquela mulher não estava preocupada com isso. E esse é o grande lance desse texto. Ela era uma mãe desesperada, ela não tinha tempo de ficar brava, ela não tinha tempo de se sentir ofendida, e por isso ela se humilha ainda mais, diga humilha. Ela se humilha ainda mais. Ela tomou a palavra do Senhor para si. Ela diz assim, se eu sou mesmo um cachorrinho, é verdade, eu sou um cachorrinho mesmo, mas até os cachorrinhos comem alguma coisa da mesa. Até os cachorrinhos ficam do lado e petiscam uma migalha. Isso é poderoso. O que o amor de uma mãe não alcançará? Esta semana a gente foi assistir o filme, qual o nome do filme? A Forja. Eu não vou dar spoiler aqui, porque todo mundo estava lá, então não é spoiler, né? Estava a igreja inteira lá. E não assistiu? Então se prepare agora que não vai precisar assistir mais depois. Tô brincando. Essa semana a gente foi assistir o filme e as partes mais emocionantes, salvo que o cara morre, as partes mais emocionantes, tô brincando, não morre não. São as que mostram aquela mãe orando e sofrendo pelo seu filho, né? E eu quero fazer uma crítica, inclusive, a Thaís, a Lude, né, a Ju, que levaram umas cebolas, né, ficaram cortando lá, porque se olhava para trás, estava o Anderson, o Matheus, tudo chorando lá, né? Não teve jeito, né? Mas foi a cebola, não foi o filme, né? Mas é legal a gente ver aquela mãe intercedendo, e depois ela emocionada quando, agora spoiler, mas isso aí você sabe, né? O cara se converte, né? É legal ver isso, né? É legal. A fé, a paciência, o amor daquela mãe são inspiradores. Sim ou não? Mas esta mãe cananeia é também para nós um poderoso exemplo para os nossos tempos. A gente deve aprender muito sobre humildade com essa mulher. Muitos se achegam ao Senhor reivindicando direitos. A gente vive um tempo em que as pessoas chegam a acreditar que Deus deve algo a elas. Deus deve saúde, Deus deve riqueza, Deus deve sei lá o quê. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós somos como pequenos cães, como cachorrinhos, sem direito a nos assentar à mesa do Senhor. Nós não nos assentamos por direito. Se tão somente Ele nos permitir experimentar uma migalha, isso já é graça. Nós não temos direito. E por isso esse termo que ela usa, eu acho que é o ponto-chave aqui desse texto, que ela diz assim, mas até. Vamos dizer isso? Diga assim, mas até. Mas até. Agora diga assim, mas até eu. Mas até você e até eu, até nós, podemos comer um pouquinho da migalha. Até um pecador como nós. Mas até alguém tão pequenininho pode ser alcançado pela graça do Senhor.
Isso tem uma sabedoria tremenda. Ela não formula um contragolpe, ela não discorda de Jesus, ela apenas se humilha. Se humilha. E se a gente pudesse aprender um pouquinho da humildade dessa mulher, nossa vida seria muito mais leve e muito mais fácil. Eu mandei uma música hoje no grupo da igreja. Quem escutou? Deixa eu ver. Ó, uma pessoa, né? Há tempo de escutar, do Gladir Cabral. E a música diz assim, ó: sou um dos teus serviçais e me apraz varrer as calçadas por onde passam os seus pés. Para mim tá bom. Para mim tá bom. Se eu puder só varrer o lugar que você passou, para mim tá bom. Este é o coração dos servos de Jesus. A gente precisa entender isso. E Jesus olhou para aquela mulher e falou algo poderoso. Reparem aqui, versículo 28. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. Olha que legal isso. A fé daquela mulher agradou o Senhor. Ela queria algo grande do Senhor, sim ou não? Mas ela sabia que para um Deus tão grande, o que ela queria era como uma migalha. Ela sabia que aquilo era muito fácil para o Senhor. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E eu quero pedir e desafiá-los a depositar a fé em Jesus. Nós não somos merecedores, são como os cachorrinhos. Nós não somos merecedores, nem das migalhas nós somos dignos. Mas o Evangelho nos mostra que o Senhor nos amou a ponto de nos convidar para sentar à sua mesa, nos amou a ponto de nos chamar de amigos, nos chamou a ponto de nos fazer filhos de Deus. E se é verdade que a gente não tinha privilégio nenhum, hoje você tem privilégio pelo sangue de Jesus, de poder ter comunhão plena com o Senhor. Hoje, você não é mais só um cachorrinho. Hoje, você é filho. As promessas da aliança, o amor, as bênçãos estão sobre os filhos. E se você é filho, eu quero que você entenda este grande privilégio de outrora ter sido um mero cachorrinho e hoje ser tratado como alguém da família. Hoje ser tratado como filho. Há muitas migalhas disponíveis por aí. E você pode viver de migalha em migalha. Mas eu quero te convidar a sentar-se à mesa. E por isso é necessário que você creia. Creia que o Senhor Jesus foi enviado para morrer no meu e no seu lugar. Apenas creia que Ele é o único caminho que nos leva à presença do Senhor. Apenas creia que o sacrifício de Jesus foi único e totalmente suficiente para a nossa salvação. Você crê? Quero convidar você a fechar os olhos. Senhor Deus, nós não somos merecedores. Não, Senhor. A nossa ofensa, o nosso pecado, a nossa transgressão fazem separação entre nós e o Senhor, que é totalmente santo. Mas a Tua palavra nos mostra que o Senhor nos amou de uma maneira tamanha, que enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, mesmo nós sendo pecadores. Mostra que Cristo não morreu por justos, Cristo não morreu pelos bons, Cristo morreu por pecadores. E por isso, nesta hora, sim, nós queremos dizer que pertencemos a Ti. Entregamos o nosso coração a Ti. Dizemos que queremos viver para Ti. Nós pertencemos a Ti, sim. Nós não somos dignos de tamanho amor. Mas o Senhor nos amou. O Senhor viu beleza em nós. E o Seu amor nos alcançou e nos resgatou e nos tirou do fundo do poço.
O Senhor quebrou as cadeias, o Senhor nos libertou da prisão, o Senhor cancelou o decreto de morte eterna, porque o Senhor nos ama. E a tua palavra diz que o Senhor nos ama com um amor tão poderoso, que Ele nos impulsiona a vivermos para Ti. Nós somos constrangidos por este amor, a ponto de não vivermos mais para nós mesmos. Nesta noite eu quero dizer que pertencemos a Ti, nossa vida é o Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós queremos uma comunhão profunda contigo, queremos a Tua presença, queremos nos sentar no Seu banquete, queremos Te agradecer, porque somos feitos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor.